A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Interessante que a palavra de Deus, ela é tremenda, né? A palavra de Deus, ela salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. Esta é a palavra de Deus. Palavra essa que Deus, através da sua infinita misericórdia, nos concedeu, né? Nos concedeu esta bênção de termos esta palavra. Essa palavra é o nosso manual de regra e fé, né, irmãos? É a partir dela que nós aprendemos. Eu gostaria de ler um texto que fala da condição, né, humana, né? Jeremias escrevendo, ele vai dizer o seguinte, versículo 17, capítulo 9, é um texto bem interessante, que ele diz assim, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então ele começa dizendo que o coração do homem é enganoso, né? Por isso que Provérbios vai dizer, né, irmãos, que há caminhos para o homem, caminhos de paz, de glória, mas o final é a morte. Aí no versículo 10 ele vai dizer, ó, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto de vossas ações. Interessante que Jeremias ele vai dizer que nós somos responsáveis, as nossas ações vai gerar consequências, né? Você tem liberdade de fazer o bem ou o mal, você tem liberdade, né? Eu gosto de usar sempre esse exemplo, né? Uma certa feita eu vi uma reportagem de um rapaz, porque tem muita gente que acha que até ensina isso, né? Que a depravação total significa que o homem não é capaz de fazer o bem, né? E a gente não entende assim, né? E eu vi um rapaz que não era cristão, não tinha nenhuma relação com igreja, com cristianismo, e esse cidadão, ele pulou dentro de um rio para salvar uma mulher que estava se afogando. Ele não conhecia essa mulher e colocou a sua própria vida em risco, né? O homem depravado fez isso. Do outro lado, a gente vê também pessoas capazes de fazer coisas absurdas, né? Por quê? É escolhas, né? Cada um faz as suas escolhas, ou fazer o bem ou fazer o mal. Tem gente que escolhe estuprar pessoas, né? Tem outras pessoas que escolhem salvar vidas. Tem pessoas que escolhem roubar, outras pessoas escolhem trabalhar e ser honestos. São escolhas que o homem faz. O interessante é que o texto vai dizer, ó, eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Eu sei, Deus conhece o meu e o seu coração, para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Irmãos, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Nós, muitas das vezes, queremos dar lugar aos nossos desejos e às nossas vontades, fazer projetos de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa vontade. E se nós, meu irmão, minha irmã, não vigiarmos e não buscarmos em Deus resposta para as decisões que iremos tomar na nossa vida, nós com certeza poderemos tomar decisões equivocadas. Da mesma forma que pessoas escolhem, tomam decisões equivocadas nas suas vidas. Tem gente que escolhe, dentro de um casamento, separar, escolhe trair a sua mulher. Tem outros não, tem outros que escolhem o quê? Preservar o seu casamento, né? Essa é a liberdade que o homem tem de fazer suas escolhas, e suas escolhas vão trazer consequências. É por isso que a palavra de Deus, o tempo todo, quando Jesus chegava para alguém, ele dizia, você crê? É necessário você crer. É necessário você buscar. Não adianta você vir a mim se você não crê. Você crê? Tinha muitos que foram até Jesus, mas não criam. Um exemplo, o ladrão da cruz, né? Um escarnecendo de Jesus e o outro não. Eu mereço estar aqui, reconhecendo que é pecador. E o outro ficou escarnecido. O outro ali, ó, ficou zombando de Jesus. Foi a escolha que ele fez. Não foi Deus que obrigou ele, ou que já fez ele assim para ele ir para o inferno, ou que Deus já criou ele para ser condenado para ir para o inferno. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um dos ladrões, ele reconheceu, ele entendeu que aquele que estava ali não merecia.
né? E o outro, ele também teve a mesma oportunidade, só que fez escolhas diferentes, irmãos. Não foi membro de igreja, não foi nada. Eles tiveram a oportunidade ali. Aquele rapaz, ele não participou de igreja, não foi batizado, mas ele creu. Ele entendeu que Jesus era Senhor. E ali naquele momento Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro fez a escolha dele. É um texto, irmãos, que eu gosto muito, que está aqui em 2 Timóteo também, que vai dizer assim, ele manda primeiro nós orarmos pelos reis, né, pelas autoridades constituídas, e ele vai dizer no versículo 3 que isso é bom e essencial diante de Deus, o nosso Salvador, orarmos por todos os homens. A Bíblia sempre nos orienta a orarmos por todos, absolutamente todos, porque Deus não faz acepção de pessoa. Versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não está falando aqui dos reis, só dos reis das autoridades, não. Porque se fosse assim, então, seria só as autoridades que seriam salvas? Não, ele está falando de todos, ele vai confirmar lá na frente. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos em fora de tempo. Irmãos, Deus, ele é amor a todos, mas infelizmente nem todos vão ser salvos. Tem pessoas que fazem escolhas equivocadas na sua vida. Sabe por quê? Porque o coração dela é enganoso, ela quer seguir o seu próprio caminho, ela não dá ouvido à mensagem. Muitas vezes Deus usa pessoas para pregar para ela, né? Para pregar o evangelho. O Espírito Santo direciona ela, conduz ela, mostra a ela o caminho. Aí não está muito legal não, mas ela insiste, a pessoa insiste em trilhar o caminho que vai para o inferno. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus chega para Caim e diz assim, Caim, eis que o seu semblante mudou, você está maquinando aí o mal, você está fazendo escolha errada, viu, Caim? Cuidado. Eis que o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Ou seja, Deus chega para ele e diz, você precisa dominar esse pecado aí, viu? Cuidado. Eis que o pecado está à porta. Sabe qual foi a escolha de Caim, irmãos, irmãs? Foi justamente matar o seu irmão. Ele fez a escolha errada. Sabe por quê? Porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Que escolhas você tem feito da sua vida? Qual o direcionamento que você tem dado em sua vida? Tem muita gente sofrendo, irmãos. Talvez você esteja nessa situação, sofrendo porque fez escolhas erradas, sofrendo porque tomou decisões erradas. Ao invés de você adorar a Deus, você resolveu adorar a criatura. Ao invés de você prestar louvor a Deus, você presta louvor a homens. Ao invés de você glorificar o nome de Deus, você tem glorificado a homens. Você tem seguido os seus projetos, os seus desejos. E nós sabemos que os nossos desejos e os nossos projetos, sem a direção de Deus, é caminho de morte, né? É por isso que Jesus foi e falou, eu irei, mas deixarei o Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você fez a sua escolha errada e você vai sofrer consequências por conta da sua escolha. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com as suas escolhas, né? Busque em Deus, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo a direção para você tomar a direção certa. Mas mesmo quando nós tomamos, irmãos, a decisão errada, mesmo quando nós fazemos a escolha errada, a Bíblia diz que Ele é misericordioso para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Né? Lá na Epístola de João, ele vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou, adulterou, matou, mas Davi se arrependeu. Né? A palavra-chave de tudo isso aí é arrependimento. Né? Por isso que nós precisamos sempre, meu irmão, minha irmã, tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele nos mostra o caminho, mas Ele não te obriga a seguir o caminho. Ele só te direciona, Ele te conduz, mas Ele não vai te obrigar.
Você precisa fazer isso de uma forma espontânea, de coração contrito, um coração aberto. Jesus, ele mostra o caminho, ele escancara o caminho para mim e para você. Se existe um caminho de paz, um caminho de salvação, existe também um caminho que conduz ao inferno. Qual é o caminho que você quer trilhar? Você quer adorar a homem ou você quer adorar a Deus? Você quer satisfazer as suas vontades ou você quer satisfazer as vontades de Deus? Agora, para você satisfazer a vontade de Deus, é necessário mortificar o velho homem e se revestir de um novo homem. Cuidado, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Fiquem na paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossas vidas, nos conduzindo e nos direcionando a fazermos apenas aquilo que realmente vá glorificar o nome do Senhor. Fiquem na paz, em nome de Jesus.